A paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Nossa leitura diária de hoje está escrita no livro de Atos, capítulo 11, o verso 26. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Para reforçar nossa identidade, há evidências bíblicas de que foi o próprio Espírito Santo que chamou os cristãos de cristãos. Isso não quer dizer que não possamos ser também conhecidos como servos de Deus ou como discípulos de Cristo, ou que devamos apenas ser chamados de cristãos. O termo cristão, pequenos cristos, foi aplicado aos servos do Senhor porque foi da vontade dele. Enquanto Paulo e Barnabé estavam em Antioquia com os discípulos, o livro de Atos dos Apóstolos relata que foi lá a primeira vez em que foram chamados cristãos. A palavra cristão, na verdade, aparece poucas vezes na Bíblia. Note a palavra chamados. A palavra grega krematizo foi utilizada aqui e traduzida como chamados. Ela aparece 8 vezes no Novo Testamento, sendo uma em Atos 11:26. É interessante que as outras 7 vezes em que aparece, sempre está em um contexto de um chamado, prevenção, consideração ou instrução que parte do divino de Deus. Vejam a seguir. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Mateus 2, verso 12. Note a expressão tendo sido avisados por Deus. A palavra grega aqui, krematizo, foi traduzida como avisados. Nesse versículo, José e Maria foram advertidos pelo divino para não voltarem à presença de Herodes. Então disseram o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Atos 10, 22. Quando Cornélio pediu para buscarem Pedro, ele foi instruído por um santo anjo para chamá-lo. Crematizo aqui foi traduzido como instruído, de modo que será considerada adúltera se enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem, mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Romanos 7, 3. No contexto, cujo marido ainda vive e se une a outro homem, ela é considerada adúltera, e é o Senhor quem a considera adúltera. A palavra crematizo aparece aqui e foi traduzida como será considerada. Estes ministram em figura e em sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modo que foi mostrado a você no monte. Hebreus 8:5. Moisés foi divinamente instruído por Deus para construir o tabernáculo. Crematizo aqui foi traduzido como instruído. Pela fé, Noé divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé,
Hebreus 11:7. Noé foi divinamente instruído por Deus sobre o dilúvio. Mais uma vez, crematizo foi traduzido como instruído. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusam a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Hebreus 12:25. Deus alertou aqueles que estavam na terra por meio de Moisés. Crematizo aqui foi traduzido como advertia. A mesma palavra grega crematizo foi utilizada em Atos 11:26, onde discípulos foram chamados de cristãos. Não parece haver razão para que venha fazer exceção aqui. Crematizo traduzido como chamado significa um chamado divino. No contexto de Atos 11:26, Barnabé, cheio do Espírito Santo, tomou consigo a Saulo e o levou a Antioquia. Portanto, por um ano se reuniram, ensinando uma multidão numerosa, e lá, pela primeira vez, foram os discípulos chamados cristãos.